Estamos de volta, hoje conversando com a advogada Carla Benedetti. Carla, nós estávamos falando a respeito do grau de interferência que uma pessoa com deficiência pode ter na hora da entrevista de uma aposentadoria por deficiência, né? Então, eu diria para você, qual é o cálculo que o entrevistador faz na hora para definir quanto a pessoa vai receber? Porque na aposentadoria normal, é assim, o cara contribuiu no topo, né, no máximo, durante tantos anos. Então, ele vai receber o máximo na aposentadoria. E aí é feito um cálculo de redução até o mínimo, até o salário mínimo. No caso do deficiente, ele pagou, por exemplo, mediano, mas ele tem uma deficiência tal. Isso daí interfere no valor que ele vai receber ou só no número de anos para ele ingressar com a aposentadoria? Tá, muito bom. Ó, antes da reforma da Previdência, não interferia no valor, a não ser que, pelo seguinte fato de que não tem aplicação do fator previdenciário de forma ruim, só se for de forma positiva, tá? Que for para abaixar, não. Com a mudança da reforma da Previdência, agora tem uma diferença, porque o cálculo da aposentadoria da pessoa com deficiência, ele é calculado pela lei antiga, enquanto que o cálculo das outras aposentadorias é pela lei nova. Então, isso quer me dizer o quê? Que eu vou descartar os 20% dos menores salários, além de não utilizar fator previdenciário de uma maneira desvantajosa, né? O fator previdenciário, aquele cálculo que ele vai considerar aquela fórmula, a expectativa de vida do brasileiro, que é inversamente proporcional à idade e tempo de contribuição do trabalhador. Quase sempre diminui muito a renda da aposentadoria, não é utilizado isso, e os 20% dos menores salários não entram neste cálculo. E a maioria das aposentadorias, as regras de transação da reforma, né, que não é o caso da pessoa com deficiência, você inicia em 60% e depois você soma 2% do que ultrapassa a carência de 15 anos para a mulher, 20 anos para o homem. Então, é bem mais vantajoso, geralmente, você realmente ter o cálculo do benefício de aposentadoria da pessoa com deficiência. Tá. A pessoa com deficiência ela tem dois tipos. Ela pode ser deficiente desde sempre, né? Ou pode ter ficado deficiente no decorrer do tempo, como foi o meu caso, por exemplo. Eu fiquei deficiente com 41 anos. Como que é feito o cálculo na Previdência pelo tempo de deficiência, para comprovar o tempo de deficiência? Ótimo. Se for uma aposentadoria por tempo de contribuição, é considerada aquela deficiência de longo prazo, que é a mesma do BPC, o benefício de prestação continuada, que é de 2 anos ou mais. Se for de aposentadoria por idade, tem que ser 15 anos na condição da pessoa com deficiência, que não se confunde, no caso, com as 180 contribuições de carência, né, que é aproximadamente 15 anos. Então, 15 anos na condição de pessoa com deficiência, se for aposentadoria por idade, e se for por tempo de contribuição, 2 anos ou mais. E como que funciona a perícia para definir a deficiência da pessoa? Então, essa perícia, ela vai ser baseada no índice IFBRA, de funcionalidade brasileiro. Então, ali tem 7 domínios em 41 atividades, e nessas atividades, então, por exemplo, vai ter o domínio comunicação, né? Vai ter o domínio sociabilidade, etc. Vão ter diversas perguntas relacionadas com essas atividades, né? Com a dificuldade da pessoa, e quanto menor a pontuação, maior a deficiência, e o contrário também ocorre. Quanto maior, então, a pontuação, menor a deficiência. Tanto o médico perito quanto o assistente social vão realizar esse questionário, né? Vão responder esse questionário e depois vai somar a pontuação. Você falou entra também o fator comunicação? Depende de qual é o domínio sensorial preponderante ali, depende do tipo de deficiência, né? Então, você tem que pensar no tipo de deficiência para pensar qual que é o domínio sensorial preponderante ali no caso a se considerar. Não, se entrar comunicação, por exemplo, a minha diretora fala que eu falo pelas orelhas, né? Falo demais. Então, minha aposentadoria cai R$ 10 por mês.
Mas daí, não é possível. Mas daí, no caso, a gente vai, por exemplo, pegar uma pessoa que tem um surdo mudo, entendeu? Então, ele vai Uhum, ter mais dificuldade nessa parte. uhum. Por falar em surdo-mudo, realmente é uma técnica maravilhosa de comunicação dos surdos-mudos, né? Só fazendo um parênteses aqui no nosso programa. Sim. Quais os tipos de deficiência que entram nas bases de cálculo e quais não entram? Não tem uma regra específica, né, para um tipo de deficiência ou não. Então, pode ser uma deficiência física, mental, intelectual, ou sensorial. Avalie o tipo de deficiência que ela tem. Se for para aposentadoria por tempo de contribuição, vai avaliar a gradação da deficiência também. Se for por idade, não importa a gradação da deficiência, basta ter a deficiência e pronto. Tá? Caso a Previdência não aceite as provas apresentadas pela pessoa com deficiência para aposentadoria, ou a pessoa tem direito a ingressar com uma ação de recorrer da decisão, como é que é feito isso? Sim, tem. Da mesma maneira que quando você vai para o INSS, se apresenta, vamos supor, provas rurais, períodos que você trabalhou sem registro, períodos especiais e são negados na autarquia, você pode seguir na justiça. É a mesma coisa. Não considerou a deficiência que você espera, ou não considerou a deficiência, tem a oportunidade de ingressar com uma ação na justiça contra o INSS. Você está dizendo que a pessoa trabalhou sem registro, ou seja, então ela não recolheu a previdência. No caso, você falou de trabalhador rural. Muitas vezes o camponês, a pessoa que trabalha no campo, ela não tem registro em carteira. Ela pode tentar uma comprovação desse tempo de trabalho? Pode. Quando a gente pensa em somar tempo de contribuição, né, na aposentadoria por tempo de contribuição, a gente pensa num processo normal, com a diferença de que, nesse caso, eu também preciso comprovar a deficiência. Então, se eu quero utilizar períodos que eu trabalhei sem registro na zona rural, eu posso utilizar. Até 31 de outubro de 91, eu posso utilizar. Depois disso, o período tem que ser indenizado. Né? Então, ainda que sem registro, eu posso utilizar. Porventura, trabalhei em condições insalubres, periculosas. Eu posso utilizar, vou fazer a conversão, só que existem índices de conversão também para aposentadoria da pessoa com deficiência. Tem um período que eu não era pessoa com deficiência, tem que converter aquele período que não era. Teve período que eu tive uma gradação da deficiência, minha deficiência passou de leve a ser moderada com o passar dos anos. Então, também existe um índice de conversão para isso. E quanto mais tempo eu somar, mais fácil fica de comprovar o tempo. Mas você tocou num assunto que é importantíssimo para o Brasil. Um país que ainda tem escravos, né? Tem trabalhador escravo. Nós poderíamos considerar que no Brasil existe milhares e milhares, dezenas de milhares de pessoas que trabalham sem registro em carteira, ou seja, sem registro em carteira também sem contribuição da Previdência. Ele tem como recorrer, mesmo sem ter feito a contribuição, para que esse tempo seja incluso no tempo de trabalho? Tem, se ele apresentar a prova documental e testemunhal, ele tem. Então, vamos supor, trabalhou sem registro. Eu preciso de uma data de início de prova, meio e fim, não precisa ser ano a ano. Mas eu preciso ter o início do que eu estou querendo pedir, o fim do que eu estou querendo pedir de alguma prova e alguma coisa no meio, mais a testemunha. Eu sou um empresário, sócio administrador e não paguei previdência nesse período, ou sou um autônomo. Eu posso pagar o débito, desde que eu apresente também as provas, claro que verificando se eu tenho seguro da Previdência. Então, quer dizer, eu não posso ficar muito tempo sem pagar a Previdência e depois eu querer pagar a Previdência, comprovar essa atividade como empresário, ficar uma lacuna de tempo lá, né? Porque tem um tempo que a pessoa pode ficar sem pagar a Previdência. Então, eu posso comprovar tudo isso a fim de contribuir. É muito comum. Às vezes, a pessoa com deficiência trabalhou 5 anos com registro, como você estava comentando no início do programa, e depois a pessoa ela não pagou mais, mas ela trabalhou. Se ela trabalhou e a gente comprovar, é tempo para ela de contribuição, tá?
Não, comprovar um trabalho que não teve registro em carteira é muito difícil, porque qual é o patrão que vai querer assinar lá uma confissão, né, de que aquele cara trabalhou para ele, ele não registrou, quer dizer, ele pode ser processado por isso, né? Não é exatamente assim, não. Porque assim, ó, passou de 5 anos do período, está prescrito, né? Então, a INSS não tem como cobrar essa dívida dele. Inclusive, muitos empregadores, eles viram testemunhas desses funcionários que trabalharam sem registro, tá? Isso é muito comum no escritório, nas audiências, eu pego isso direto. E outra coisa que, para comprovar isso, não adianta eu fazer uma declaração de agora, que ele vira uma prova testemunhal, tem que pegar documentos da época. Então, no caso, vamos supor que essa pessoa fez uma ficha numa loja e escreveu onde ela trabalhava, ou qual era a profissão. Ela ficou internada no hospital, ela fez um boletim de ocorrência, ela comprou um imóvel, ela fez um contrato de aluguel, Sim. Ela assinou um recibo. Então, são diversos documentos que podem comprovar que essa pessoa trabalhou sem registro. Carla, só para a gente encerrar o nosso programa, eu queria um conselho seu. Como que a pessoa pode definir? O que você aconselha? Por tempo de contribuição ou por idade? Tá? Não é, na verdade, eu que defino. É aquilo que ela, na verdade, está mais próximo a se aposentar de uma maneira em que ela possa comprovar isso. Então, por exemplo, por idade, a mulher tem que ter 55 anos de idade, o homem tem que ter 60 anos. Ela atingiu esse requisito? Ela atingiu o requisito de 15 anos na condição de pessoa com deficiência também, além da carência mínima de 180 contribuições? Se for aposentadoria por tempo de contribuição, homem tem que ter para deficiência leve 33 anos, mulher tem que ter 28, se for moderada, homem tem que ter, no caso, 29, mulher 24, e se for para deficiência leve, homem tem que ter 25, mulher 20. E daí basta que tenha um tempo de contribuição a partir de deficiência, no caso, a partir de 2 anos. Então, às vezes, a pessoa ela não tem a deficiência por tanto tempo, então ela tem que ser por tempo de contribuição. Às vezes, a pessoa tem a idade, ela tem a deficiência por mais tempo, então pode ser por idade. Então, vai depender do caso individual, de cada caso mesmo, concreto. Nós conversamos com a Carla Benedetti, que é mestre em Direito Previdenciário, coordenadora de curso de pós-graduação em Direito Previdenciário e autora do livro Aposentadoria da Pessoa com Deficiência e Reforma da Previdência na Prática. Obrigado, Carla, por dar essa entrevista para a gente, obrigado pelo seu trabalho e ajudar as pessoas com deficiência a adquirirem os seus direitos. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigado a você de casa que nos acompanhou. Esperamos você na próxima semana. Um grande abraço. Até lá.